Seguimos com Entre Nós, nesse dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Já está aqui com a gente no estúdio a Gabriela Maier, que daqui a pouquinho vai falar de um trabalho muito bacana que ela está fazendo aqui no Alta Frequência. Mas antes, Gabriela, inclusive, participe dessa entrevista com a gente. Antes de... Vai ser ótimo. Vamos fazer essa entrevista 3. A Gabriela, hoje, mais cedo, gente, falou aqui da minha emoção ontem, da estreia. E foi muito importante para mim, sobretudo porque eu pude trazer um assunto que é o assunto da minha vida, assim, que é a defesa da inclusão, como eu falei aqui ontem. E hoje, então, nesse Dia Internacional da Mulher, eu abro espaço para a gente voltar a falar daquela campanha que eu citei ontem, que se chama Ela é Rara. Quem está conosco aqui é a Regina Próspero, que é a fundadora do Instituto Vidas Raras. Você me ouve bem, Regina? Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Eu escuto vocês muito bem. Regina, obrigada pela chamada. Regina, que está num hotel em Brasília, porque ela viajou para lá ontem à noite para tentar levar para deputados, enfim, para os parlamentares, senadores, a proposta do Instituto Vidas Raras de ajudar as mulheres dessa causa. Então vamos explicar. Deixa eu resumir muito rapidamente. A Regina tem uma história incrível. Ela tem 2 filhos, é mãe de 3, um deles faleceu criança, porque 2 dos 3 filhos dela nasceram com uma doença rara e ela levou 5 anos para conseguir o diagnóstico. Um deles faleceu, o outro tem 32 anos hoje, não é isso, Regina, o Dudu? Isso mesmo. E está bem o Dudu, né? Sábado. Está bem, dentro da condição clínica dele, de quando também ele já tinha bastante sequela, quando ele foi para tratamento, ele está muito bem. O que mantém ele vivo foi toda essa luta por conseguir um bom acompanhamento e um tratamento. E foi assim, né, Regina, que nasceu o Instituto Vidas Raras. Da sua dor, da sua dificuldade, veio um instituto que tem muitos anos, décadas, ajudando famílias com esse tipo de questão e de problema. Qual é hoje, Regina, o principal problema das famílias raras, que têm crianças, adultos com alguma doença rara? Ainda é o diagnóstico como você enfrentou há mais de 30 anos? Ainda sim, tá? O diagnóstico é uma luta que nós temos travado já nessas 2 décadas, porque nós temos conosco que disseminação da informação precisa e diagnóstico precoce são os caminhos para 80% de um bom acompanhamento, pelo menos um bom acompanhamento para essas pessoas. Mas uma das coisas que tem nos preocupado muito, e já de algum tempo, é a situação da cuidadora mãe, da mulher que deixa a sua vida para cuidar do seu ente querido que veio acometido por uma doença rara. Alguém tem que sair com a armadura para poder brigar por essa pessoa, só que ela deixa a vida dela, ela deixa a casa dela, ela deixa tudo que ela tem vivido para cuidar dessa pessoa, e muitas vezes, quando esse ente vem a óbito, ela fica totalmente desassistida, porque muitas das pessoas raras, elas são de alta vulnerabilidade social, e isso tem nos preocupado muito, porque elas vivem através de um benefício que a pessoa recebe em vida, e depois que essa pessoa morre, ela não tem nem o que comer. Então essa é a nossa preocupação já de um tempo, mas foi o que nós pegamos agora para esse ano, para brigar por essas famílias, por essas mães, essas mulheres. Esse é o principal pedido hoje aos parlamentares, que as mulheres, mães cuidadoras de pessoas com doenças muito graves, crônicas e raras, que elas tenham algum tipo de benefício, porque nem aposentadoria essas mulheres conseguem. Não, porque quando elas vivem, elas delegam a vida delas, elas deixam de viver para poder cuidar dessa pessoa. Geralmente são pessoas de alta vulnerabilidade social que têm uma renda muito baixa. Então, eles acabam vivendo praticamente do benefício desse ente. Quando esse ente vai a óbito, ele não deixa nada. E aí, da noite para o dia, ela não tem mais aquele ente para cuidar, que era a vida dela, e também não tem o que comer, porque ela não tem dinheiro para se sustentar. Então ela fica sem uma profissão, ela fica sem uma capacitação, ela fica praticamente sem nada, ao léu. Vale lembrar que 78% das mulheres, elas são abandonadas pelos cônjuges ou pelos parceiros por conta da doença rara instalada em casa. Então ela não tem mais nada, ela não tem mais ninguém nem para cuidar e nem para cuidar dela. Regina, enquanto você fala com a gente, está passando aí, as imagens estão aparecendo na nossa live da campanha Ela é Rara, que foi lançada ontem à noite aqui em São Paulo. Dá pra gente subir o som um pouquinho, para as pessoas escutarem aqui pela rádio também? A música. Respira fundo, sente o sol, encara o dia. Essa é a canção que foi lançada ontem, um clipe, e então
as bravas guerreiras do Instituto Vidas Raras estão em Brasília para tentar conseguir convencer, sensibilizar os nossos parlamentares para essa causa que é tão importante. Fábio e Gabi, eu não sabia, e a Regina que me contou, que as mulheres, mães dessas pessoas com doenças graves e crônicas, elas não podem nem contribuir para o INSS, porque se elas pagam como autônomas, o filho não recebe o benefício de continuação por conta da deficiência e da doença. Então, aí elas nem podem contribuir. Quando esses filhos falecem, muitos falecem mais jovens, não é isso, Regina? Ela fica sem aposentadoria, sem trabalho e sem o benefício de prestação continuada do filho. Regina, obrigada demais, viu? Meu coração com vocês nessa causa. Conte comigo sempre. Acho que a Regina não está escutando mais, mas foi ótimo. Deixamos aqui. Não, acho que a gente tá sim, a gente fica sem o áudio da Regina. A gente não está ouvindo. Regina, mas ela ótimo. estiver ouvindo a gente, meu coração está com vocês nessa causa, viu? Obrigada demais pela sua participação. Obrigado, Regina.